Alguma vez parou para pensar quem é que realmente escolhe o próximo vídeo que aparece na sua tela? Ou a notícia que brota ali no seu feed? Hoje a gente vai mergulhar fundo na ideia de que talvez estejamos vivendo numa nova caverna. Uma caverna moldada não por sombras na parede, mas por algoritmos. E para nos guiar nessa jornada, vamos pegar emprestado o pensamento de alguns filósofos, de Platão a Foucault. Pois é, essa pergunta é o ponto de partida de tudo. A famosa alegoria da caverna de Platão falava sobre prisioneiros que confundiam sombras com a realidade, certo? Agora, imagina só. E se as nossas telas, com aquele feed que nunca acaba, forem as paredes da nossa própria caverna moderna? Aqui a gente consegue ver bem a diferença. Lá na caverna de Platão, todo mundo via as mesmas sombras, compartilhava da mesma ilusão. Hoje, a coisa é diferente. Cada pessoa está na sua própria caverna digital, com uma realidade montada sob medida só para ela. O que a gente tem não é mais um mundo compartilhado, sabe? São bilhões de bolhas, cada uma com sua própria percepção da realidade. Então tá. Mas como é que funciona essa nova caverna? Nessa primeira parte, a gente vai começar a desvendar a arquitetura por trás dela. Uma arquitetura invisível que aprisiona a gente sem precisar de paredes ou de grades. E para entender isso, a gente entra no conceito de sociedade de controle, de pensadores como Foucault e Deleuze. A ideia aqui é que o poder não precisa mais prender a gente fisicamente, ele nos modula. É aquela história, em vez de proibir algo, o sistema simplesmente torna certas escolhas tão fáceis, tão atraentes, que a gente nem pensa em fazer diferente. A diferença é gritante, né? É como se a gente tivesse trocado as paredes de tijolo por uma prisão de vidro. Uma prisão onde tem um código invisível guiando cada escolha nossa, mas de um jeito tão suave, tão sutil, que a gente até acha que está no controle de tudo. E é aqui que o jogo vira. Essa ideia, inspirada em Villain Flusser, é de explodir a cabeça. A gente acha que está usando a tecnologia, mas na verdade é a tecnologia que está usando a gente. Pensa bem, cada clique não é só uma escolha, é um treinamento. A gente está ensinando o algoritmo a moldar as nossas próximas escolhas. Ok, vamos em frente. Como é que essa máquina toda funciona? Qual é o combustível dela? Bom, o combustível é um recurso muito específico, a nossa atenção. Para sacar a mecânica disso, a gente precisa pegar um conceito do filósofo Heidegger chamado Gestel. Pensa assim, é como se a tecnologia colocasse uns óculos na gente. E, com esses óculos, tudo no mundo, rios, florestas, até as pessoas, deixa de ser o que é para virar um recurso. Um recurso que precisa ser otimizado e explorado. E aí entra o processo de mineração, que é bem direto. É isso. Nossa atenção, nossa curiosidade, nossos desejos, tudo isso é extraído como se fosse minério bruto. Depois, esse material todo é refinado, vira dado e, por fim, é monetizado. A gente virou a matéria-prima dessa nova economia. Tá, mas como é que o sistema se vende? Como ele se justifica? Aí, como a ajudinha de Marx, a gente percebe que o truque é se esconder atrás de uma suposta neutralidade matemática. Não parece que uma empresa está querendo lucrar, sabe? Parece só o resultado de uma conta, de um cálculo. É a ideologia vestida de ciência. E o mais impressionante, como aponta o pensador Byung-Chul Han, é que o sistema nem precisa forçar a barra. Ele usa o nosso próprio desejo de se conectar, de se expressar, como motor para ele mesmo crescer. Olha que loucura! A nossa liberdade vira a ferramenta da nossa própria sugestão. Ok, e daí? Quais são as consequências mais profundas de viver num mundo que funciona com essa lógica? É isso que a gente vai ver agora. A grande virada cultural que isso provoca. Essa tabela aqui resume bem a grande inversão que a gente está vivendo. A gente basicamente trocou o julgamento humano, que busca sabedoria, significado, pela lógica do algoritmo, que só quer saber de uma coisa: otimização e engajamento. A pergunta mudou. Não é mais, isso é bom, isso é verdade. Agora a pergunta é, isso vai dar clique? A gente se lembra daquele lema do iluminismo, né? Sapere aude, que quer dizer ouse saber. Era um chamado, assim, revolucionário para pensar com a própria cabeça, usar a razão, questionar a autoridade. Só que hoje, esse chamado foi totalmente subvertido. O algoritmo meio que ousa saber por nós. A arquitetura dele já seleciona o que é relevante para a gente conhecer. É exatamente o que a escola de Frankfurt criticava. A razão que só serve para otimizar as coisas acabou vencendo a razão que questiona. E as consequências disso na cultura são gigantescas. Pensa só, a arte perde aquela aura e vira só conteúdo, no feed.
Aquele tempo para contemplar, para pensar, é engolido por uma avalanche de notificações. E valores como verdade e beleza são trocados por números, likes e compartilhamentos. Beleza. Depois de ver o tamanho desse sistema todo, fica uma pergunta no ar, né? Uma pergunta crucial. Ainda sobrou algum espaço para a liberdade humana nisso tudo? E é isso que nos leva à nossa questão final, talvez a mais importante de todas. Se o sistema foi feito para prever cada passo nosso, dá para resistir? Será que existe alguma falha nessa programação toda? Então, a resposta talvez não esteja numa grande revolução, mas em pequenos glitches, pequenas falhas humanas no sistema. É o gesto que não serve para nada. Aquele pensamento que não segue um padrão. Aquela pausa, sabe, antes de clicar. Ou quando a gente escolhe ver algo que não foi recomendado. São essas coisinhas. Essas são as rachaduras na parede da caverna. E no fim das contas, a grande sacada é essa. Num mundo que quer prever tudo, a nossa resposta mais poderosa talvez seja a única coisa que nunca vai ser totalmente codificada: a nossa capacidade de ser imprevisível. É nesse pequeno espaço, nesse intervalo, que mora a chance de um pensamento que não foi 100% programado.